Olá malta, bom dia, boa tarde, boa noite. O vídeo de hoje é um review de principiante dessa motoca aqui, ó. É uma Honda CB300R. Meu nome é Flávio Ernesto, eu comecei a andar de moto com 62 anos de idade. Então, cola comigo e vamos nessa. A Honda CB300R vem equipada com motor monocilíndrico de 286 cilindradas, que entrega impressionantes 31,4 cavalos de potência a 8.500 RPM e um torque de 27,5 newtons a 7.500 RPM. Com o câmbio de 6 marchas, essa moto oferece uma resposta rápida e ágil, perfeita para o dia a dia e para aquelas escapadas no fim de semana. A suspensão dianteira invertida Showa de 41 mm e a suspensão traseira monoamortecida garantem um desempenho excepcional em qualquer terreno. Com o visual Neo Sport Café, ela combina elementos clássicos e modernos de forma harmoniosa. O farol de LED redondo dá um toque retrô, enquanto o tanque de combustível esculpido e as linhas agressivas trazem um ar de modernidade. Cada detalhe foi cuidadosamente pensado para proporcionar uma experiência de pilotagem única e inesquecível. O painel totalmente digital exibe todas as informações de forma clara e elegante. Então nos acompanhe no test ride da Honda CB300R. Nós vamos levá-la na Serra da Malveira, vamos levá-la em autoestrada e vamos andar pelas ruas da cidade. Então malta, estamos de volta aqui. Essa moto eu comprei para levar na autocaravana em substituição ao PCX que eu já vendi. Por quê? PCX 125, para que andasse eu e a minha mulher nela, ela ficava muito lenta, muito amarrada. E essa aqui já é uma moto de 300 cilindradas. Então ela anda um pouquinho mais e ela tem outra vantagem, que é o fato dela pesar muito pouquinho. Ela pesa 142 quilos, já em ordem de marcha, e tem regulagem de pré-carga. Eu colocando a senhora Cheguei Tarde na garupa, eu consigo regular para ela ter uma pressão melhor. Moto naked, né? O vento vem todo na cara. Espero que não esteja interrompendo a minha fala, pelo menos deu para ouvir. Uma coisa que eu não estou gostando muito dela é o freio, mas eu acredito que isso seja fundamentalmente em razão dele ainda estar acabando, né? Imagino que ele vai melhorar, mas por enquanto não está bom não. Então esse é um aspecto negativo. Outra coisa que eu também não estou gostando nela, é a relação de marchas da primeira e segunda. Primeira e segunda, elas estão muito curtas. Então ela fica muito abrupta e começa a melhorar a partir da terceira marcha. Isso também é chato, é desagradável, mas é outro negócio, eu me adapto. Isso dá pra gente se adaptar, não tem como fazer de outra forma. Basicamente, aspectos negativos são esses, viu? Não vi assim outros que tivessem me incomodado tanto. Bom, vamos dar um pulo aqui na Serrinha da Malveira. Vamos fazer aqui a serrinha e vamos ver como é que essa moto anda. Olha, ela acelera bem direitinho.
Então, ela acelera direitinho, faz bem as curvas, tem boa ciclística, mas realmente o freio está me deixando a desejar. A troca de marchas é bem suave, a posição de conduzir também é agradável. O banco, confortável, um pouco mais pro duro, mas não acho que incomode. Vocês estão vendo essa luzinha branca acender o tempo todo, porque ela está acendendo a partir de 4.000 RPMs. E ela não deixa passar disso. Ela avisa por enquanto até os 1.000 quilômetros. E acho que ela tem uma limitação de também na sexta marcha. Ela chega a 4.000 RPMs e mesma coisa, ela não deixa passar de 4.000 RPMs. 4.000 RPMs em sexta é 110 mais ou menos, 115 km por hora. Isso depois da revisão dos 1.000 quilômetros é liberado e fica resolvido. Mas então, ela, como eu ia dizendo, ela tem uma boa posição de condução. Ela é muito levezinha, muito leve mesmo. O banco é confortável, embora um pouquinho mais por duro. E a suspensão me pareceu muito boa, essa Showa dianteira aí, muito boa. A traseira eu tenho que testar com a senhora, cheguei tarde. Mas eu já vi as molas e é fácil regular a pré-carga também. Isso com ela na pendura, eu vou regular e ela bota ela um pouco mais para cima e eu acho que vai ficar tudo bem. Deixa eu aproveitar para pedir a vocês que deem um like no vídeo, subscrevam o canal, compartilhem e aí coloquem alguma mensagem para mim, me digam o que vocês acharam dessa cor. Não dá para ver direito, mas esse amarelo é um amarelo metálico, viu? É muito bonito esse tom de amarelo. Então digam para mim o que vocês acharam da moto, se já andaram, se não andaram. E se não quiserem falar nada, deixa um emoji. Qualquer emoji que vocês queiram deixar, eu vou ficar super feliz. Tá bom? Então vamos às conclusões finais. Até já. Então, malta, como eu expliquei para vocês, essa moto ela foi adquirida para substituir a PCX em viagem de autocaravana. Por quê? Porque o que acontece? A 125 é muito fraca para carregar eu e minha mulher. Essa aqui, sendo 300 cilindradas, vai dar um desempenho melhor. E ela, como pesa 142 kg, ela está dentro da capacidade de carga da autocaravana. Então, foi uma coisa adequada. Vai funcionar? Não sei. Nós ainda não viajamos com ela, mas quando eu o fizer, vocês vão saber. Então, em relação à conclusão em si, o que eu avaliei da moto? A moto é muito boa, tem uma potência adequada, é muito levezinha, muito levezinha. Agora, vamos às coisas que eu não gostei primeiro. O freio, olha, ela está com 60 km, então o freio deve estar acamando ainda. Eu vou dar esse desconto, porque ela não está freando muito bem, mas eu imagino que seja porque o freio ainda não está, ainda não acamou direito. Outra coisa, ela é um monocilindro, então ela tem ela é meio abrupta em primeira e tal, quando você sai, em segunda também é. Isso é uma coisa, é um ponto negativo. Olha aqui, temos um assistente aqui agora, que chegou aqui de repente, um cachorro enorme. Olha ali para a câmera, ó. Ó. Vem cá, vem cá. Epa. Agora deixa eu trabalhar. Então, outro ponto negativo, qual é? A relação de marcha.
Achei a primeira e a segunda muito curtas. Tá? A partir da terceira a relação ficou ok, mas a primeira e segunda eu achei curtíssimo. Eu acho que a primeira podia ser um pouquinho mais longa, a segunda um pouquinho mais longa. Agora, pontos positivos. O peso, ela é muito leve. A ciclística é muito boa. A posição de condução é boa, ela tem um banco super confortável. Minha mulher ainda está no Brasil, ainda não andei com ela aqui. Então não sei qual é a avaliação dela. Mas no geral, ela custou acho que 5.000 e pouco, então, euros. Então no geral eu estou satisfeito, por enquanto, tá? Ao longo do tempo, daqui a uns meses e tal, eu devo fazer outra avaliação e aí eu coloco vocês a par de eventuais atualizações. Eu queria ouvir a opinião de vocês, por favor, coloquem aí, me digam o que vocês acham, se vocês conhecem essa motinha. Eu não sei se tem no Brasil, mas se não tiver, o que vocês acham dela, se gostaram, acharam bonita, gostariam de ter, já andaram. Ou em Portugal, gostaria de saber também os proprietários se estão satisfeitos, o que acham dela, se gostariam de ter uma, se gostariam de conduzir, se já conduziram. Coloca aí. E se de tudo vocês não estiverem a fim de opinar em nada, de colocar, enfim, nenhum comentário, bota um emoticon, bota um íconezinho, pelo menos para saber que vocês ouviram eu te pedir isso. Falou? Por favor, deixem like, subscrevam o canal e compartilhem. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Muito obrigado.